Agora vamos lá, sobre a amostragem. Eu tenho dado de 3 populações. Qual seria o número ideal de indivíduos para as análises? Tem população que tem 14 indivíduos, outra tem 50 e poucos. Olha só, primeira coisa, depende se o trabalho é filogeográfico ou de genética de populações. Se o seu trabalho for filogeográfico, você precisa de uma amostragem que represente a ocorrência da sua espécie. Então, por exemplo, se ela for uma espécie endêmica, restrita, isso facilita bastante. Mas se ela for uma espécie que ocorre em todo o Brasil, 3 populações seria inviável para um estudo filogeográfico, tá bom? Por isso que eu falei que tem que saber exatamente qual que é o seu trabalho, se é filogeografia ou genética de populações e se a espécie é ampla ou não. Se a espécie for restrita e essas 3 populações representarem a distribuição geográfica dela, ok. Se for um estudo de genética de populações, também está ok, porque o estudo de genética de populações depende da pergunta, você pode fazer com quantas populações você achar interessante. Agora é o seguinte, quando você faz estudo de filogeografia, não precisa sequenciar 50 indivíduos não, viu? É melhor você ter mais marcadores moleculares do que você pegar um único marcador e sequenciar 50 indivíduos para uma determinada população. O que o pessoal indica para a filogeografia? Entre 5 e 16 indivíduos. Eu não consegui coletar 16 indivíduos para todo mundo. Então, eu tenho populações com 12 e tudo mais, e a gente explica, olha, eu fui para campo, eu não consegui fazer essa coleta. Foi o que eu consegui fazer. Mas aí você também tem que entender que algumas análises terão uma restrição, tá? Especialmente os populacionais. Mas se for filogeografia, é entre 5 e 16 indivíduos. Nath, mas eu tenho um indivíduo que, nossa, tá lá no extremo, não sei da onde, quase ninguém coletou. Usa, bota para jogo. Só saiba que ele, por exemplo, essa população não vai entrar para a estimativa de fluxo gênico. Eu tenho um indivíduo de uma coleta que eu fiz na Bahia, em Jacobina. Eu tenho um indivíduo. Eu andei, gente, a Bahia inteira para achar um indivíduo de uma população. E aí, assim, tipo, é uma espécie endêmica, muito difícil de você coletar. Então, eu usei nas minhas análises. Só que quando eu fui fazer a parte populacional, aí eu eliminei essa população das minhas análises, porque eu não conseguiria responder nada efetivamente com ela, tá? E é isso, então você tem que ter esse critério. Agora, se for estudo de genética de populações, a maioria dos trabalhos indicam que sejam 30 indivíduos por população. Ai, meu Deus, mas eu não tenho 30 indivíduos. Alguns artigos mais recentes mostram que 15 indivíduos está tranquilo, está suave. Mas eu não tenho 15 indivíduos. Calma, respira. Pensa numa pergunta que você consegue responder com o que você tem. Eu digo isso também porque eu fiz um trabalho que eu tinha, tinha uma população minha que eu tinha 8 indivíduos. E eu fiz o trabalho com microsatélites. Mas eu não fiz análises super mega elaboradas com ele, não. Em relação à estrutura populacional, eu explorei outros quesitos. Eu explorei muito o structure, que é uma análise que a gente faz nesse programa, que detecta o grupo genético, sabe? E aí eu fiz uma abordagem muito voltada para os grupos genéticos. Então, tudo tem solução.